Olá, eu sou Carlos César Almendra, do Conexão Marxista. Vocês viram que esses dias o Bolsonaro está agora em plena campanha presidencial para 2022. Só foi os seus índices de popularidade subir um pouquinho, que agora ele acha que já está praticamente reeleito. Aliás, está trabalhando para isso. Só que é necessário, para manter essa popularidade, dinheiro, ou seja, obras. E enquanto isso, Paulo Guedes diz que não vai ter dinheiro. O teto de gastos tem que ser cumprido à risca. Como é que fica essa contradição? Como é que fica essa contenda? É isso que nós veremos no vídeo de hoje. Bolsonaro está em campanha não é de agora, pessoal. Para quem acompanha os jornais cotidianamente, vai perceber que já em junho do ano passado ele já estava falando em reeleição. Ou seja, com 6 meses de mandato, ele já estava programando a sua reeleição em 2022. É que agora, como subiu sua popularidade, isso fica muito mais evidente e agora ele começa passear pelo Brasil, porque é passeio, porque ele não inaugura nada. Talvez ele venha inaugurar alguma coisa, porque em função da campanha dos prefeitos, né? Talvez algum prefeito bolsonarista chame ele para inaugurar alguma praça, ele vai lá e faz lá o seu cirquinho, né? Mas enquanto obras substanciais, o projeto ultraliberal do Guedes e, consequentemente, ele também está nessa toada, não prevê investimentos massivos do Estado. Então, portanto, já temos um problema aí, né? São com investimentos massivos do Estado que você poderia ter geração de empregos. Afinal de contas, nossa taxa de emprego está assim nas alturas. Eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu nesse último trimestre. Não vou nem pôr na forma de informações aqui anexadas, porque como eu sou dinossauro, leio o jornal e essa é uma notícia importantíssima. Vejam lá, né, a quantidade de pessoas que ficaram sem emprego. E, consequentemente, você vai ver aí na televisão, né, que aumentou 300, 400 mil desempregados. Não é nada disso. É porque quando se fala em taxa de desemprego, segundo os dados do governo, só se considera quem está procurando emprego. E lembre-se que muita gente que foi demitida não está queimando a ficha agora de procurar emprego, porque as próprias empresas não estão admitindo, né, nesse momento. Estão lá pegando o seu seguro-desemprego, ficando um pouco mais cauteloso aí em relação à pandemia, né? E esperando um pouco mais aí para você realmente voltar com tudo, tentar procurar emprego, mas nessas condições o Brasil está indo para o buraco mesmo, gente. Essa que é a grande contradição. Porque, vejam só, o que vem a ser esse teto de gastos aí que o Paulo Guedes tanto insiste? É bom lembrar que lá em 2016 foi votada a PEC 95, que acabou tendo até outros nomes, né? Quando chegou lá na Câmara dos Deputados, chamava-se PEC 241, quando chegou no Senado, chamava-se PEC 55, mas essa PEC 95, né, que estabeleceu aí no final de 2016 o teto de gastos, na verdade, para nós trabalhadores, é a PEC da morte, porque afinal de contas serão 20 anos que você vai ter aí praticamente um congelamento das contas governamentais, onde aquilo que o Estado arrecada ele não pode gastar um centavo a mais. Portanto, é uma irresponsabilidade social tremenda, porque os países centrais vivem estourando seus déficits, estourando seus orçamentos, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Essa é a velha prerrogativa dos países centrais, orientados pelo Banco Mundial, pelo FMI, né? De 2016 até 2036, sendo que em 2026 vai ter uma revisão aí para ver como é que está sendo conduzida a coisa, né? Para ter uma recondução. Mas todo mundo entendia que isso não teria como segurar. Poderia ter aí 3, 4 anos. Mais do que isso, seria autofagia. E está sendo mesmo.
Afinal de contas, lembre-se que o Guedes prometeu crescimento de 2,5% em 2019, só subiu 1,10%. Você tem aí a reforma tributária para ser feita e dentro das regras do próprio governo, né, que está lá no Plano Mais Brasil, está escrito lá o seguinte, né, se você entrar no site do próprio governo, né, que você vai ter ali na terceira página, está escrito lá, a manutenção da carga tributária global. Ou seja, aquilo que vem sendo arrecadado, o montante, não vai mudar. Então, fazer uma reforma tributária está na cara que é para fazer com que os trabalhadores, a classe média, né, o pequeno empresário, né, o pequeno negócio, pague mais. Ou seja, a ideia é que você espalhe um pouco mais horizontalmente para dar para aqueles extremamente pobres, né? Vejam que esse auxílio de R$ 600 combateu a extrema pobreza aí, né? Isso eu retratei no vídeo anterior, né? Quem não viu depois dá uma conferida, vou deixar tanto aqui nos cards, bem como da descrição, depois dá uma conferida lá nos detalhes, né? Então, não vai mexer com quanto mais geral. Portanto, vai ser um rearranjo que a gente sabe que, para variar, serão os próprios trabalhadores pagando o pato, pagando o preço, né? É o famoso Robin Hood às avessas, né? Você tira do trabalhador para dar para o miserável, ou seja, portanto, você não vai mexer com, vai tributar iates, barcos, você não vai ter aí imposto de renda progressivo, né? Porque lembre-se que hoje em dia, quem ganha acima de R$ 1.903,98 já está pagando imposto de renda. Ou seja, isso não dá nem $350 pela cotação atual. Portanto, onde é que o Guedes vai arranjar dinheiro, né? Ele está tentando, com essa reforma tributária e depois da área administrativa, apertar ainda mais o cinto das classes subalternas para você dar para os extremos miseráveis e assim criar uma condição política na qual agora o Bolsonaro está surfando momentaneamente, né? Tanto é que a proposta dele é taxar livro, né? Taxar o e-commerce. Afinal de contas, ele próprio não é chegado em livro, né? Bolsonaro, então, nem se fala, né? Nunca leu nada, né? Portanto, faz parte do programa ideológico deles, desse combate ideológico, combater a universidade e, consequentemente, combater os livros, né? Combater o conhecimento. Então, a ideia de taxar livro tem a ver com esse projeto deles, né? Os militares simplesmente não foram atingidos, mais uma vez, né? Ou seja, Bolsonaro vai progressivamente dando penduricalhos aí no salário dos militares, né? E, obviamente, fazendo agrados, né? Tanto é que, atualmente, segundo dados, né, você tem aí 11 mil militares no governo, são 11 mil, né, dos quais quase 8.500 são da reserva. Então só mostra também que 11 mil deixando de estar nos quartéis para estar no governo é sinal que não faz lá grande coisa nos próprios quartéis, né? Ou seja, é sinal que não precisaria de tamanha força militar no Brasil. Mas isso aqui é a América Latina, né? Portanto, o militarismo é um dos traços marcantes da nossa via colonial, né? Do nosso passado colonial que ainda persiste aqui, essa herança. Isso sim é herança maldita, né? E, portanto, é bom lembrar, você tem aí desemprego progressivo, você tem o dólar está super alto. Lembre-se que quando o Bolsonaro assumiu, o dólar estava 3,87, né? Os que votaram nele falaram, não, agora, ó, com o Bolsonaro no poder, o dólar vai chegar ali 2,60, 2,70, né? Todo mundo pensando, né? Vou viajar à vontade, vou comprar um monte de bugiganga, né? Bom, antes mesmo da pandemia, no início de março desse ano, o dólar já estava 4,50, tá? E agora ele está 5,65, tá? Ou seja, e chegou ali quase batendo 6, gente, né?
oscilou ali no 6, 6 e pouco, né? Todo mundo falava, né? Até criou a anedota, né? No momento lá, vamos pro 7-1, né? Porque esse que ia ser o 7-1 realmente preocupante, né? Então, na verdade, não tem como resolver essa equação economicamente falando, porque esse pessoal da extrema miséria aí que está com esse auxílio é para comprar as coisas básicas, comida, né? Não dá nem para pagar aluguel. É um pessoal que não vai gastar com roupas e calçados, né, de forma mais ostensiva em termos do mercado. Né? Um pessoal que não gasta com turismo, com lazer, não compra bens duráveis, né? Não vai comprar automóvel, não vai comprar celular, não vai comprar computador, mesmo porque com esse dólar, imagina os preços agora, né? Então, essa equação vai se arrastar por um bom tempo, né? Nós vivemos num sistema altamente autofágico, né? Estamos aí mergulhados na crise estrutural do capital, que mais para frente, né? Nas próximas semanas aí eu vou colocar um vídeo para vocês sobre a crise estrutural do capital, o livro do Mesaros, né? O Bolsonaro e o Guedes tentaram aí atacar os servidores, né? Proibir o reajuste de salários e acabou saindo pela culatra, portanto vai ter reajuste de salários. Portanto, da onde você vai tirar dinheiro para continuar com essa campanha para o Bolsonaro? Porque um lado é o político, né? O político, portanto, precisa desse dinheiro para continuar dando esse auxílio às camadas mais miseráveis, né? Por outro, o problema econômico que você tem que cumprir as regras da PEC da morte, né? Tanto é que lembre-se que o Bolsonaro se reuniu com o líder do Congresso e do Senado para dizer que ia cumprir, né? Tudo certinho, né? Então estava lá com o Maia, né? E o Maia, que já tem mais de 50 processos de impeachment lá na sua mesa, né? Como ele sabe que nesse momento não sairia o impeachment, né? Ele fala: não tenho pressa, não vejo nada, né? Então empurra com a barriga. Ou seja, enquanto isso, as privatizações não saem. Não saem por quê? Porque o ritmo político é diferente desse ritmo econômico, né? Ou seja, o que você está verificando quando muito, das grandes empresas do Estado, né, é o fatiamento, né? Que nem o vídeo que eu fiz aí sobre a Petrobras, e vem mais coisa aí pela frente, né? Quem não viu esse vídeo, que foi uma denúncia até, né, importante, e já eu vou ter que fazer outro, porque continua se fatiando, né, continua comendo-se pela beirada. Esse é o esquema, né? Como as empresas são grandes, né, não é tão simples você privatizar. Por isso que o pessoal ultraliberal já simplesmente saiu do barco, né? Ou seja, foi-se embora, né? Os ultraliberais queriam que você tivesse ali uma privatização rápida e isso acabou por não acontecer. E quem eram esses caras que saíram, né? Saíram alguns assessores, né? Os dois mais famosos, né, são aí aquele que controlava o programa de privatizações, que é o Salim Matar, né, que na verdade ele é o presidente da Localiza e é conselheiro do Instituto Millennium. O outro é o Paulo Webel, né, que era responsável pela reforma da máquina administrativa. Também já foi diretor do Instituto Millennium. Portanto, esse Instituto Millennium é um instituto que a Globo, né, tá toda hora dando espaço para eles na sua programação, sobretudo no Jornal da Globo, Jornal Nacional, né, porque é um instituto liberal, ultraliberal, né, da turma lá do Hélio Beltrão, né, o filho, porque o Hélio Beltrão pai, trabalhou lá no governo Sarney, que era responsável pelo Ministério da Desburocratização, ou seja, criou uma burocracia para desburocratizar e não desburocratizou, né? Ou seja, é um pessoal babante, né? Do Instituto Mises, né? Quanto mais lê Mises, menos entende a realidade vigente, né? Portanto, é esse pessoal que simplesmente saiu do governo, além de outros, né? Como o Marco Sintra, mas esse também é um liberal detraquê de longa data, e mais outros, né? Sem contar um pouco lá atrás, né, que já tinha saído o Joaquim Levy.
Ah, aquele mesmo, né, que o PT chamou para trabalhar, né, para ele, né? Ah, é o PT, né, que adora o liberalismo também, né? E agora fica chorando e puxando para trás qualquer movimentação dos trabalhadores no sentido de combater as políticas do Bolsonaro e ir para cima agora, né? Vide aí, cadê o PT quando teve as manifestações no mês retrasado? Não apareceu ninguém, né? Estão pensando nas eleições municipais, estão contando votos, né? Portanto, é o cadáver político que a gente tem que ficar aguentando. Portanto, essa é a contradição. Entender a sociedade é entendê-la no universo das suas contradições, né? Isso é o tal do conhecido e pouco estudado e entendido do tal do movimento dialético, né? É o movimento das contradições da realidade, né? Ou seja, quer movimento mais contraditório do que esse, né? De um lado, o Bolsonaro querendo fazer com tudo a sua campanha para a reeleição, e para isso precisa de dinheiro para ter de forma mitigada aí bolsa para os miseráveis, algum tipo de obra aqui a colar, e contraditoriamente do outro lado, né, a PEC da morte engessando tudo isso, né, dificultando, criando uma situação na qual você não tem de onde tirar. E não tendo de onde tirar, só resta espremer mais a situação vigente. E espremer mais a situação vigente significa o quê? Mais desemprego, menos dinheiro para o pequeno capital, que já está com as suas pequenas empresas fechadas, está endividado, né? Está sem perspectiva, se proletariza. Bom, isso está lá nos velhos escritos do Manifesto Comunista, né? Ou seja, a pequena burguesia ela se proletariza com a crise, né? Portanto, é um pessoal que está lascado, né? O Estado que não vai investir porque os preceitos ultraliberais não dizem que o Estado tem que ser um investidor, né? Aliás, essa foi a contradição que fez com que essa turma de assessores saísse, e é interessante, né? Saem com informações privilegiadas, sabe muito bem, sai sabendo quais serão os próximos passos das privatizações, portanto, então, voltam para o mercado financeiro para ganhar bilhões para si e para suas empresas, né? Veja como não tem almoço de graça no capitalismo. A inflação, não tem uma disparada gigantesca da inflação, não tem superinflação, porém tem inflação sim. E agora eu vou apresentar para vocês aqui alguns dados, algumas informações para vocês verem como está crescendo os preços que importam para os trabalhadores. Eu estou pegando aqui a chamada cesta básica Manezinha, né? A fonte aí, quem trouxe para nós é o Maurício Molinari, né? Que é um membro do DIEESE, né? Mas são dados advindos aí do IBGE e do IPCA. Então vejam, nesse primeiro semestre, né? De janeiro a junho, quais foram os reajustes? Vejam lá. Feijão preto, 27,9%. Arroz, 13,1%. Leite e derivados, 6,3%. Batata inglesa, 66,4%. Hortaliças e verduras, 14,9%. Tubérculos, raízes e legumes, 49,8%. E frutas, 8,9%. Portanto, é isso que interessa para os trabalhadores, é isso que cresceu em termos de preços. E é isso que vai criar problemas profundos, contradições, as quais vai ter que ter algum tipo de resposta das camadas subalternas. Guedes diz que se furar o teto de gastos, esse vai ser o caminho do impeachment para o Bolsonaro. Vocês já viram algum ministro da Economia tratar assim seu presidente? Né? Caminho para o impeachment. Bom, quando um ministro fala uma coisa, é sinal que o presidente tem culpa no cartório, né? Veja como está pesando aí a consciência, né? E em contrapartida, o Braga Neto, que é o homem forte também ali da Casa Civil, né? Fala que nos próximos 10 anos a gente vai atrair aí 1 trilhão de investimentos, né? Essa vai ser a meta dos próximos 10 anos. E para isso teria que ter... Para isso precisaria de 160
leilões e privatizações, pois é assim que eles entendem, né, que você não fura o teto de gastos, né? Privatizando tudo. Mas não é tão simples, né? Ainda mais num país que não pode abrir mão do assistencialismo, né? E essa renda aí assistencial custaria 52 bilhões ao ano aos cofres do governo, né? Aos cofres do governo. Portanto, esse é o imbróglio que tem aí, do ponto de vista econômico, para ser conduzido. Né? São as contradições em movimento. Isso que é o tal do movimento dialético. Né? Se alguém quer ver isso na prática, está vendo aí o que é na prática isso. Enfim, esse é o cenário catastrófico, autofágico, subalterno que nós estamos encalacrados, né? Nosso capitalismo periférico. Dias difíceis já temos e teremos, né? E vamos ver até onde, né, vai continuar esse silêncio, inclusive silêncio que o PT ajuda a manter, né? Esse cadáver político da pseudo-esquerda brasileira. Né? Não preciso nem falar dos demais, porque os demais são satélites. Portanto, vamos acompanhar a situação aí daqui para frente, tá? É isso, pessoal. Deem um joinha, comentem aqui embaixo, né? Compartilhem esse vídeo, inscreva-se quem não se inscreveu e a gente se vê nos próximos vídeos com diferentes temáticas aí, ok? Um abraço a todos.